Você já se perguntou o que realmente cria uma conexão inesquecível entre duas pessoas? Eu também me perguntava. Não falo apenas do físico, mas daquela força que transforma um relacionamento. Meu nome é André. Por muito tempo, acreditei que ser forte era esconder minhas fraquezas, sempre no controle. Essa mentalidade de guerreiro eu a levei para o nosso quarto. Eu queria ser o melhor, o mais forte, o incansável. Queria provar meu valor em cada momento. Li sobre 5 posições que prometiam o máximo prazer. Estudei técnicas para garantir que ela chegasse ao ápice mais rápido, mais forte. Acreditava que se eu dominasse a mecânica, dominaria a arte da intimidade. Eu tentei acolher para uma conexão profunda. Busquei a Amazona para entregar a ela o controle total. Cada movimento era calculado. Cada toque era uma estratégia. Eu estava em uma missão, mas algo estava errado. A paixão que eu buscava não aparecia. Havia uma distância sutil entre nós, um silêncio que nenhuma técnica conseguia preencher. Um dia, no meio de tudo, Sofia me parou. Suas mãos pousaram suavemente no meu peito. Seus olhos não tinham o fogo que eu esperava ver. Eles continham uma tristeza profunda e silenciosa. Ela se aproximou e sussurrou algo que quebrou minha armadura de guerreiro. André, eu não quero uma performance, ela disse. A voz dela era suave, mas as palavras foram como um trovão. Eu quero você. Naquele instante, eu entendi tudo. Minha força, minha determinação, toda a minha energia estava sendo usada da forma errada. Eu não estava construindo uma ponte para ela. Eu estava construindo um muro ao meu redor. Eu não estava criando intimidade. Eu estava executando um manual. Então, joguei fora os livros e os guias. Decidi que precisava descobrir o ponto fraco mais importante de todos. Não um ponto no corpo dela, mas algo muito mais profundo. O que acontece quando a verdadeira vulnerabilidade de um homem não é uma fraqueza, mas sim sua maior arma secreta? E se eu te dissesse que o segredo não estava em 5 posições, mas em uma única palavra que ela finalmente me disse naquela noite? Certo. Então vamos começar com o mais simples. Mas o que eu descobri ser o mais poderoso? O olhar. Não, não um olhar qualquer, mas o que eu passei a chamar de o olhar do guerreiro. Um olhar focado, presente e destemido. Lembro-me de noites com a Clara, noites em que eu estava fisicamente lá, mas a minha mente estava a 1000 quilômetros de distância. Eu me perguntava constantemente: será que ela está gostando? Será que estou fazendo a coisa certa? Devo mudar alguma coisa? Cada pergunta na minha cabeça era um muro entre nós, transformando um momento de conexão em um teste de performance. E o pior é que, às vezes, eu verbalizava essa insegurança. Está tudo bem? Eu perguntava, e via a magia do momento se quebrar. Cada pergunta era como acender a luz no meio de um filme, tirando-a da sua entrega e forçando-a a dar uma resposta lógica para algo puramente sensorial. Foi aí que a filosofia estoica me deu um tapa na cara. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E a minha ação precisava mudar. O guerreiro no campo de batalha não para e pergunta ao inimigo se a sua estratégia está boa. Ele observa, antecipa e age com convicção. Decidi que precisava trazer essa mesma determinação para a nossa intimidade. Então, numa noite de terça-feira, eu fiz diferente. Decidi calar a voz na minha cabeça e apenas observar. Observar de verdade. Deixei de lado a necessidade de validação e apenas me concentrei nela. Observei o ritmo da sua respiração, a forma como os seus dedos se contraíam levemente no lençol, a tensão suave que surgia no seu pescoço antes de relaxar. Eu parei de procurar por sinais óbvios e comecei a ler a linguagem silenciosa do seu corpo. Você conhece esse silêncio? Aquele momento em que o quarto fica tão quieto que você pode ouvir as dúvidas um do outro. Naquele momento, pela primeira vez, o silêncio não era assustador, era informativo. E foi nesse silêncio que eu vi tudo. Não com palavras, mas com uma clareza que me atingiu como um raio. Vi um desejo que ela nunca tinha verbalizado, talvez nem mesmo para si mesma.
um receio misturado com uma curiosidade profunda, algo que as minhas perguntas ansiosas sempre tinham abafado. Era um convite silencioso para explorar um território novo, um que ela talvez tivesse medo de pedir em voz alta. Naquele instante, eu soube exatamente o que tinha que fazer. Era um risco, sim. Algo completamente fora do nosso roteiro habitual, que poderia dar muito certo ou muito errado. Respirei fundo, senti o meu coração acelerar e, em vez de recuar para o caminho seguro, inclinei-me na direção dela e sussurrei algo que mudaria tudo a partir daquela noite. Sabem que uma das posições mais simples e ternas é, na verdade, a chave para uma estimulação dupla e para o prazer feminino garantido? Eu descobri isso quase por acidente, num daqueles dias em que a paixão surge do cansaço. Lembro-me perfeitamente de uma manhã de domingo com a Sofia. Não tínhamos energia para grandes acrobacias, apenas o desejo de estarmos perto um do outro. Deitamo-nos de lado, abraçados na clássica posição de conchinha, eu por trás dela. No início, era apenas conforto. Sentia o calor das costas dela contra o meu peito, a sua respiração calma, e um sentimento avassalador de segurança e intimidade. Era como se o mundo lá fora não existisse. Éramos apenas nós os dois, num casulo de afeto. Mas quando começamos a mover-nos lentamente, algo mágico aconteceu. Aquele ângulo, aparentemente tão despretensioso, revelou-se absolutamente perfeito. De repente, senti que o contato era mais profundo, mais presente, atingindo um ponto que fazia o corpo dela reagir de forma instantânea. A parede frontal da vagina dela parecia estar a receber uma atenção que nunca antes tinha tido. Era como se os nossos corpos, depois de tanto tempo, se tivessem finalmente alinhado numa geometria secreta e perfeita. A Sofia arqueou ligeiramente as costas e um suspiro escapou-lhe, confirmando que ela sentia o mesmo que eu. E então veio a epifania. A minha mão estava livre. Com uma naturalidade incrível, deslizei a minha mão pela sua barriga e encontrei o seu clitóris. Comecei a estimulá-la suavemente com os dedos, em sincronia com o ritmo dos meus movimentos. A reação dela foi elétrica. Cada carícia externa parecia amplificar a sensação interna, e vice-versa. Os gemidos dela tornaram-se mais intensos. O seu corpo começou a tremer sob o meu toque. Estávamos a criar uma onda de prazer que crescia exponencialmente. É verdade o que os especialistas dizem. A parede inferior da vagina está repleta de terminações nervosas, e naquela posição, o pênis está em contato direto com elas, o que intensifica brutalmente as sensações para ambos. O que se seguiu foi um orgasmo duplo, tão poderoso e conectado que nos deixou sem fôlego, a rir e a chorar ao mesmo tempo, abraçados naquela simplicidade. Já sentiram isto? Aquele momento em que um gesto familiar, um simples abraço, se transforma em algo cósmico que une não apenas os corpos, mas as almas. Naquele instante, a conchinha deixou de ser uma posição para adormecer e tornou-se a nossa arma secreta para o prazer garantido. Percebemos que a ternura não só podia coexistir com a paixão, como podia ser o seu combustível mais potente. Foi uma lição sobre como a vulnerabilidade daquele abraço podia levar ao clímax mais arrebatador das nossas vidas. Mas a conchinha foi apenas o começo. Foi a porta de entrada que nos ensinou sobre o poder da conexão. Agora, vamos explorar 5 posições onde não há espaço para fraqueza, onde a força de vontade e a paixão se tornam inquebráveis. O apartamento do Miguel ficava no 17º andar, e as luzes de Lisboa pareciam um tapete de diamantes caídos. Nós tínhamos passado horas a conversar, a rir, a bebericar um vinho que ele disse ser o seu favorito. E então, sem que dessemos por isso, as palavras acabaram e os nossos corpos começaram a sua própria conversa, uma muito mais antiga e urgente. No meio daquele caos de lençóis e desejo, ele virou-me de costas para ele. E ali estávamos nós, na posição que, eu viria a descobrir mais tarde, é a favorita de 8 em cada 10 ingleses, entre os 35 e os 44 anos. Naquele momento, eu não sabia de estatísticas nenhumas.
Só sabia que o meu corpo tinha acordado de uma forma completamente nova. De repente, era eu quem estava no comando. As minhas mãos cravadas nos lençóis, os meus quadris a ditarem o ritmo, o ângulo, a profundidade. Era um poder cru, quase animal. Eu não estava a tentar agradar, não estava a pensar se a minha cara estava bonita ou se ele estava a gostar. Era uma busca puramente egoísta e instintiva pelo meu próprio prazer. Ele não precisava de me guiar. O meu corpo sabia exatamente para onde ir, como mover-se para encontrar aquele ponto exato que incendiava tudo por dentro. Lembrei-me de ter lido algures que esta é considerada uma das posições mais honestas do sexo. E meu Deus, era verdade. Não havia rostos para analisar, não havia sorrisos para forçar. Era apenas instinto. Dois corpos ligados numa dança primária. Foi nesse momento que uma frase me veio à cabeça, como se a tivesse lido num livro sagrado. Ela não se adapta, ela lidera. E era isso. Eu estava a liderar. Eu estava a guiar-nos a ambos para o abismo, e a sensação era absolutamente eletrizante. Pela primeira vez em muito tempo, o meu orgasmo não foi uma consequência feliz do prazer dele. Foi o objetivo principal, o epicentro de tudo. Já alguma vez sentiste isso? Aquele momento de clareza total em que percebes que o teu prazer não é um acessório, mas o próprio evento principal. Quando finalmente aconteceu, foi como uma explosão que partiu do centro do meu ser e se espalhou por cada fibra, fazendo o mundo exterior desaparecer por completo. Ficamos ali deitados, ofegantes, os corpos colados pelo suor, o silêncio apenas quebrado pelo som distante de uma sirene na cidade lá embaixo. A mão dele acariciava as minhas costas, um gesto terno que contrastava com a ferocidade de momentos antes. Foi bom, foi intenso, foi real. Mas enquanto o meu ritmo cardíaco voltava ao normal, algo dentro da minha mente começou a agitar-se. Aquela conexão física, visceral, era poderosa. Mas e se eu te dissesse que as palavras podem excitar não menos que os toques? E que a tua mente esconde desejos tão profundos, tão complexos, que tens até medo de os admitir a ti mesmo? Fato chocante. 8 em cada 10 mulheres admitem secretamente que gostam de ser insultadas na cama. Lembro-me da primeira vez que a Sofia me disse isso, e eu, sinceramente, fiquei sem reação. A gente estava deitado, conversando baixinho depois de tudo. Sabe como é? E ela, com a maior naturalidade do mundo, virou-se para mim e disse: Sabe o que eu adoro de verdade? Quando você me provoca, me xinga um pouco. Meu cérebro deu um nó. Com a Mariana, minha ex, a gente mal se falava nessas horas. Era tudo silencioso, quase respeitoso demais, mecânico. A Sofia viu minha cara de espanto e começou a rir. Não é pelo insulto em si, bobo, ela explicou, passando a mão pelo meu rosto. É pela permissão. É como se, por um instante, a gente pudesse quebrar todas as regras. Ela me disse que isso a deixava excitada, que tornava tudo mais intenso e selvagem, porque nos permitia sair da rotina, das normas sociais que nos prendem o dia todo. Era como um portal para um mundo onde só existem nossos instintos. E foi aí que a ficha caiu sobre tantas outras coisas. Comecei a ligar os pontos, lembrando da pressa que eu sempre sentia com a Mariana, como se houvesse uma linha de chegada invisível. 20 minutos, talvez. Com a Sofia, era diferente. Ela me ensinou, sem precisar dizer com todas as letras, que 4 minutos de estímulo focado, de atenção total nela, valiam mais que 1 hora de movimentos automáticos. Você já sentiu que estava falando uma língua completamente diferente da pessoa ao seu lado? Justo naquele momento em que vocês deveriam estar mais conectados? Nossa intimidade cresceu tanto que, um dia, ela me contou algo que me gelou a espinha. Ela tinha lido sobre uma condição congênita, extremamente rara, chamada aplasia vaginal. Basicamente, 1 em cada 5.000 mulheres nasce com um canal vaginal muito pequeno, ou até mesmo sem ele. Ela falou sobre como isso exigia cirurgias complexas e um acompanhamento psicológico enorme. Imaginar o peso disso, o silêncio
e o medo que uma mulher nessas condições deve sentir, foi um soco no estômago. Isso me fez perceber o privilégio que é ter um corpo que funciona e, principalmente, a coragem que é preciso ter para falar abertamente sobre ele. De repente, tudo fez sentido. As palavras proibidas, o tempo, a fisiologia. Aquelas conversas não eram sobre sexo, eram sobre confiança, sobre derrubar muros. Esses fatos nos fazem pensar, não é mesmo? No entanto, todo esse conhecimento, todos esses segredos da psicologia e do corpo, são completamente inúteis sem o componente principal. E antes de passarmos para as próximas técnicas, precisamos falar desesperadamente sobre ele. E se eu te dissesse que a ferramenta sexual mais potente não é uma parte do teu corpo, mas a tua capacidade de ouvir e entender? Eu achava que estava no caminho certo. Mas uma noite com a Sofia mudou completamente o meu jogo. Estávamos na cama, as luzes baixas, a música suave, tudo como manda o figurino. Eu estava focado, aplicando tudo o que eu achava que sabia, movendo-me com uma precisão que eu julgava ser perfeita. Mas em vez de ouvir os suspiros de prazer que eu esperava, o que eu sentia era uma distância crescente. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo, a milhas de distância. O corpo dela respondia, mas a alma não. Eu via nos olhos dela uma educação polida em vez de um desejo ardente. E o meu coração começou a afundar de preocupação. O que é que eu estava a fazer de errado? Eu estava a dar o meu melhor, mas parecia que estávamos em dois mundos diferentes. Quando tudo terminou, o silêncio no quarto era mais pesado do que qualquer palavra. Foi então que eu criei coragem e perguntei, com a voz quase a falhar: Sofia, está tudo bem? Ela ficou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade, antes de se virar para mim. Senti que estavas a seguir um manual, disse ela com uma honestidade que me partiu ao meio. Parecia que estavas a tentar acertar todos os pontos, mas esqueceste-te de mim no processo. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Eu não estava a fazer amor com ela. Eu estava a executar uma performance para ela. O meu foco na técnica tinha se tornado um muro entre nós. Foi nesse momento que tudo se encaixou. O verdadeiro segredo não era saber 10 maneiras diferentes de a tocar, mas sim ter a coragem de perguntar: o que é que tu gostas? Era sobre prestar atenção à sua respiração, aos pequenos arrepios na sua pele, aos sons quase inaudíveis que ela fazia. Compreendi que conhecer os seus pontos fracos, as suas zonas erógenas individuais, não era um truque para um orgasmo mais rápido. Era a maior prova de amor e dedicação ao prazer dela que eu podia oferecer. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você percebe que está se esforçando tanto que esqueceu o principal, a pessoa ao seu lado. Aquela conversa, apesar de difícil, abriu uma porta que eu nem sabia que existia entre nós. Começamos a falar abertamente, sem vergonha, sobre os nossos desejos, medos e fantasias. Descobri que o simples facto de eu mostrar um interesse genuíno pelo prazer dela, de estar disposto a explorar e a aprender com ela, era o maior afrodisíaco de todos. A nossa intimidade aprofundou-se de uma forma que transcendia o físico. Cada toque passou a ter uma intenção, uma história. O prazer dela tornou-se o meu, e o meu tornou-se o dela, numa dança de confiança e entrega. E foi aí que eu entendi. Agora, armado com este princípio fundamental, esta chave mestra que é a comunicação, decidi revisitar o básico. Voltar a um clássico que eu achava que dominava, mas que, como descobri, escondia um potencial que eu nunca, jamais imaginei. Honestamente, durante anos eu pensei que a posição do missionário era, digamos, o pão com manteiga do sexo. Confiável, essencial, mas definitivamente não era o prato principal da noite. Era sobre a proximidade, olhar nos olhos do Léo, sentir o corpo dele inteiro contra o meu. Era íntimo, sim, mas o êxtase parecia sempre um pouco fora de alcance. Um sussurro em vez de um grito. Léo sentia a minha frustração, mesmo quando eu não dizia nada. Numa noite, no meio daquele ritmo familiar, ele parou e olhou para mim. Espera, ele disse com a respiração ofegante. Acho que descobri uma coisa.
Ele deslocou o seu corpo um pouco para cima, num ângulo ligeiramente diagonal, e de repente, bum! Foi como se uma chave tivesse girado numa fechadura que eu nem sabia que existia. Aquele pequeno ajuste mudou tudo. Era a fricção perfeita, a pressão exata. Era o que os sexólogos chamam de ângulo de alinhamento coital. Uma forma chique de dizer que, finalmente, o meu clitóris tinha entrado na conversa. E que conversa! Naquele momento, percebi que a posição mais básica do mundo não era sobre simplicidade, mas sobre precisão. Foi uma revelação, e com essa nova confiança, eu quis mais. Eu quis o controle total. Sabe aquele momento em que você percebe que a chave para o seu próprio prazer esteve sempre nas suas mãos? Foi exatamente isso que eu senti. Naquela mesma noite, eu inverti as posições. Eu queria estar por cima, a cavaleira, como chamam. Mas para mim, foi mais como assumir o trono. Ali era eu quem ditava as regras. A velocidade, a profundidade, o ritmo que me levava à beira do abismo e me trazia de volta, só para me empurrar de novo. As minhas mãos estavam livres, e o poder de me tocar ou de simplesmente usar o atrito contra o corpo do Léo para intensificar cada sensação era avassalador. E enquanto eu estava no comando, as mãos dele exploravam as minhas costas, os meus seios, o meu pescoço, adicionando novas camadas de prazer àquela loucura. Ele sabia exatamente o que fazer para me deixar ainda mais excitada. Dominar os clássicos foi como redescobrir o fogo. A intimidade do missionário reinventado e o poder absoluto da cavaleira tornaram-se a nossa nova base, uma combinação absurdamente potente. Eu sentia que tínhamos alcançado um novo patamar, um lugar de prazer e controlo que eu nunca imaginei ser possível. Mas o que eu não sabia era que, para o Léo, aquilo era apenas o começo. No final daquela noite, exaustos e sorrindo, ele me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. O que fizemos foi incrível, ele disse. Mas isso foi só o aquecimento. Existem técnicas avançadas criadas especificamente para levar as sensações a um limite que você nem imagina. E a maneira como ele falou aquilo me deu um arrepio que não tinha nada a ver com o que já tínhamos feito. Bloco 7. Imaginem só, se vocês pudessem praticamente garantir o orgasmo simultâneo. Eu sei, parece um mito, o santo graal do sexo, mas eu estava obcecado com essa ideia. Existia uma técnica desenvolvida exatamente para isso, e eu precisava dominá-la. A Sofia e eu, nós éramos incríveis juntos, mas sentia que estávamos no limiar de algo cósmico, e eu estava determinado a encontrar a chave. Minha pesquisa me levou a algo chamado técnica de alinhamento coital. O nome soa clínico, quase cirúrgico, mas a ideia por trás era pura genialidade. Era uma variação da posição de missionário, mas com um ajuste crucial. Em vez do movimento tradicional, eu me deslocava um pouco para cima. Dessa forma, a base do meu corpo criava um contato constante e rítmico com o clitóris dela. Na primeira vez que tentamos, a Sofia arquejou baixo, a respiração presa na garganta. Espera, o que estás a fazer? Sussurrou ela. É diferente. Era mais do que diferente. Era um calor constante, uma tensão que crescia em nós dois ao mesmo tempo, em perfeita sintonia. Mas isso foi apenas o aquecimento. O verdadeiro divisor de águas foi uma posição com um nome quase intimidante: o parafuso. Lembro-me de lhe explicar, com a voz cheia de uma excitação quase infantil. Deitas-te de costas, levantas as pernas e cruzas os tornozelos. Ela olhou para mim, com um brilho curioso e provocador nos olhos. Cruzar? Tipo, assim? Perguntou demonstrando. No momento em que entrei nela, entendi tudo. As pernas cruzadas criavam um aperto inacreditável, uma intensidade que era quase esmagadora. Cada movimento meu tinha de ser controlado. Preciso. Não havia margem para erro. Estávamos completamente encaixados, trancados um no outro. Eu sentia cada pulsação dela, cada respiração ofegante. Era como se os nossos corpos fossem duas peças de uma única máquina, desenhada para um prazer avassalador.
Foi aí que me lembrei da frase que tinha lido. Não há nada melhor para intensificar as sensações do que quando um homem pressiona os quadris da mulher contra si, maximizando o contato corporal. E foi exatamente o que fiz. Puxei-a para mim com força e o mundo simplesmente derreteu. Aconteceu. Não para mim, não para ela, mas para nós. No mesmo segundo exato. Uma explosão partilhada que nos deixou sem ar. Depois ficamos ali, emaranhados com os corações a tentar sair do peito. É estranho, não é? Como num momento de conexão física tão intensa, de repente nos sentimos completamente, totalmente vulneráveis. É mais do que apenas corpos. É uma confiança crua e desprotegida. Dominar estas técnicas foi como chegar ao topo do Everest. Senti-me um verdadeiro mestre do lado físico do nosso amor. Eu finalmente tinha as chaves do reino, mas estava enganado, terrivelmente enganado, porque a verdadeira batalha, aquela que iria testar tudo o que tínhamos construído, não seria travada na nossa cama. Ela estava apenas a começar. Claro, aqui está o monólogo. Eu estava obcecado com a vitória, mas não no sentido heróico. A minha vitória era a conquista, a prova tangível do meu sucesso. E o quarto tinha se tornado o meu campo de batalha privado. Cada técnica que aprendia era uma nova arma, e cada noite com a Sofia, uma nova campanha. A verdadeira vitória, pensava eu, era garantir que ela atingisse o clímax, provando que eu era o mestre do jogo. Mas eu estava redondamente enganado. Numa noite, tudo corria perfeito, segundo o meu manual mental. Iluminação, ambiente, cada movimento calculado. No entanto, sentia a Sofia cada vez mais distante, como se o corpo dela estivesse ali, mas a alma estivesse em outro lugar. Está tudo bem? Perguntei, mais por protocolo do que por preocupação genuína. Ela apenas assentiu, mas os seus olhos estavam vazios. Continuei, aplicando mais uma técnica infalível, determinado a arrancar uma reação dela, a conquistar o meu troféu. Foi então que ela colocou a mão no meu peito, com uma firmeza suave, mas inabalável. Para, Miguel. Por favor, para. A palavra ecoou no silêncio do quarto, desarmando-me completamente. Senti uma onda de frustração e fracasso. Todas as minhas armas, todo o meu conhecimento eram inúteis. Eu não estava a lutar por nós, estava a lutar contra o meu próprio ego e estava a perder-nos no processo. Alguma vez sentiram isso? Aquele abismo que se abre quando se tenta demasiado. E tudo o que se consegue é afastar a outra pessoa, tornando o silêncio mais ruidoso que qualquer discussão. Naquele momento de derrota, uma frase veio-me à mente. No campo de batalha da vida, vencem apenas os de espírito inquebrantável. O meu espírito estava quebrado, mas pela razão errada. Percebi que a batalha não era sobre desempenho, era sobre resiliência. Era sobre ter a coragem de ser vulnerável quando tudo o que eu queria era provar a minha força. Respirei fundo, engoli o orgulho e olhei para ela, vendo-a de verdade pela primeira vez naquela noite. Desculpa, disse eu, e a minha voz saiu mais frágil do que eu esperava. Eu transformei isto numa missão, num teste que eu tinha de passar. Esqueci-me de ti. O rosto da Sofia suavizou-se instantaneamente. Uma lágrima silenciosa rolou pela sua face. Eu não preciso de um amante perfeito, Miguel, sussurrou ela. Eu só preciso de ti, do verdadeiro tu. Naquela noite, não fizemos amor. Em vez disso, conversamos até de madrugada, com uma honestidade brutal e libertadora. Cada palavra partilhada foi mais íntima do que qualquer toque. Compreendi finalmente que a verdadeira força está na compreensão mútua e na comunicação honesta. Sentimos-nos mais unidos do que nunca, como se tivéssemos sobrevivido a uma tempestade e encontrado terra firme juntos. Eu senti que, como guerreiros estoicos, tínhamos transformado uma derrota numa vitória para a nossa união. Na manhã seguinte, o ar entre nós estava limpo, leve. Eu sentia-me invencível, não por ser um grande amante, mas por ter um parceiro de batalha ao meu lado. Estava a preparar o café, sentindo uma paz que não sentia há anos, quando a Sofia se aproximou de mim. O seu olhar era sério, mas calmo.
Miguel, a nossa conversa de ontem abriu tudo, começou ela. E agora sinto que preciso de ser completamente honesta contigo. Há algo sobre o meu passado, algo que nunca contei a ninguém, que tu precisas de saber. Início do monólogo do apresentador, em um tom mais calmo e reflexivo, olhando diretamente para a câmera. Uau! Terminamos esta jornada por um território que, admito, pode parecer inesperado. Misturar a filosofia dos antigos guerreiros, o estoicismo, com algo tão visceral e íntimo como a nossa vida sexual. Sei que pode ter soado estranho no início. Falamos sobre força, resiliência e, de repente, mergulhamos em posições como a colher, o poder do dog style, a precisão da técnica de alinhamento. Mas espero que, a esta altura, a conexão tenha ficado clara. A verdadeira lição aqui nunca foi sobre a técnica em si. As posições, as palavras picantes, o conhecimento da anatomia, tudo isso são apenas ferramentas. Ferramentas poderosas, sim, mas inúteis se não forem manejadas pela força mais potente de todas, a intenção. A intenção de se conectar, de compreender, de dar prazer com a mesma. Ferocidade com que se busca o próprio. O que eu realmente quero que vocês levem deste vídeo não é uma lista de melhores posições. É a mentalidade do guerreiro estoico na intimidade. Um guerreiro que não teme a vulnerabilidade, que encara a conversa honesta sobre desejos, não como uma fraqueza, mas como um maior ato de coragem. A verdadeira força não é dominar o outro, mas ter a bravura de perguntar: o que você realmente quer? Como posso fazer você se sentir absolutamente adorada, One You? Isso é estoicismo em ação. É sobre entender que o campo de batalha mais importante é a distância emocional entre dois parceiros. E cada momento de conexão é uma vitória. É sobre construir uma intimidade tão profunda que se torna a prova de balas. E por falar em construir, nós estamos construindo uma comunidade aqui. Se este conteúdo te fez pensar, se acendeu uma faísca em você, por favor, deixe o seu like. É o seu sinal para mim de que estamos no caminho certo. E se você se sentir à vontade, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu leio absolutamente tudo. Acredite, sua perspectiva enriquece a todos nós. E claro, se você ainda não faz parte desta legião de homens e mulheres em busca de algo mais profundo, inscreva-se no canal. Juntos podemos criar algo verdadeiramente poderoso. Pausa. O tom muda, tornando-se mais baixo e conspiratório. Nós falamos muito sobre como acender o fogo, como construir, como fortalecer, como explorar, como vencer. Mas, e se eu te dissesse que a batalha mais difícil não é criar a paixão? E se a verdadeira guerra for contra os inimigos que já vivem dentro do seu relacionamento, silenciosos e invisíveis, apagando o fogo noite após noite? Não estou falando de grandes traições. Estou falando de assassinos silenciosos da intimidade. O ressentimento não expresso, o sexo usado como moeda de troca, o tédio que se disfarça de conforto, a crítica velada que corrói a admiração. Nós aprendemos a construir a ponte da conexão hoje. Mas você sabe identificar e desarmar as minas que podem explodir tudo o que você construiu? No nosso próximo encontro, não vamos mais falar sobre como criar o desejo. Vamos declarar guerra total aos seus assassinos silenciosos. Você está preparado para caçar esses demônios? A gente se vê na próxima batalha. Permaneçam